na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ler dos versículos 3 ao versículo 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, dos versículos 3 ao versículo 14. Amém? Todos acharam? Vamos acompanhar a leitura da palavra com toda a reverência? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, no qual nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, pelo qual fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho do Evangelho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé, com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração, amém? Eu gostaria de começar por esta razão. Te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das mãos. Se nós prestarmos atenção no texto que nós lemos, aparece várias vezes a palavra reavivar, animar, dá claro, nítida impressão de que Timóteo estava desanimado, estava muito desanimado, porque Paulo começa a carta dizendo assim, olha, reaviva o dom que há em ti. Se ele estivesse animado, Paulo não precisaria ter escrito isso. Ele diz mais, olha, Deus não deu um espírito de covardia. E é interessante ver, porque nós também passamos por desânimo, por muitos motivos. Aliás, eu diria, não faltam motivos que desanimem a nossa fé. Há muitos motivos para desanimar a nossa fé. Acontece que o apóstolo Paulo ele usa uma expressão que em grego é interessante, porque ânimo, a palavra ânimo em grego significa alma. Animar significa fazer com que a alma esteja viva. Reanimar significa trazer a vida. Nós precisamos reanimar, trazer a vida de volta à nossa alma, à nossa parte espiritual. Porque ele estava desanimado, ele estava sem vida, sem ânimo, sem vida, estava desanimado. Existem muitos motivos, como eu falei, para que a gente fique desanimado. Em Apocalipse, no capítulo 3, fala de uma igreja que estava acomodada, a igreja de Laodiceia. Uma igreja cujo texto diz que ela não era nem fria e nem quente, ela era morna. E diz o seguinte, olha, quem dera foras frio ou quente, porque você não é nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é uma expressão terrível
mas verdadeira, que o Espírito de Deus mandou uma visão para João falar à igreja. Assim, olha, você precisa ter uma posição. Você não pode dizer, eu estou satisfeito, sabe? Eu já ouvi a palavra de Deus, eu já conheço a Jesus, tá bom, eu vou ficar em casa e tá bom desse jeito, eu conheço a Jesus, eu tenho a minha salvação garantida. Assim, olha, essa fé morna causa enjoo no Espírito de Deus. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você tem tudo para ser animado, mas você não é assim, você está acomodado. Então, aquela igreja precisou de uma palavra dura para que ela se motivasse. Mas existem pessoas, e eu creio que eu me enquadro nisso, eu não preciso que alguém me motive. Eu gostaria de não estar desanimado por motivos externos, mas o meu ânimo está sempre ativo. Eu gostaria de poder animar, gostaria de poder ver os outros animados, mas eu vejo que isso não acontece. E eu gostaria de saber como eu poderia não apenas me animar, mas animar os outros. E eu creio que quando a pessoa está querendo se animar, a primeira pergunta que ela faz é assim: o que eu posso fazer por Jesus? Quando chega uma pessoa animada na igreja, assim, o que eu posso fazer por Jesus? É uma pergunta legal, só que cá entre nós é a pergunta errada. E eu gostaria de dizer uma pergunta melhor do que essa. Em vez de você perguntar, o que eu posso fazer por Jesus? Eu acho que nós precisamos primeiro responder a pergunta, e ela é mais importante: o que Jesus pode fazer por meu intermédio? Essa é uma pergunta importante, porque normalmente eu não sei o que eu seria capaz nas mãos de Deus. O que é que Jesus pode fazer por teu intermédio? Quando eu olho o que eu posso fazer, eu estou olhando do meu ponto de vista. Eu posso fazer muitas coisas. Eu posso varrer o chão, eu posso limpar a igreja, eu posso pregar, eu posso ajudar a organizar, eu posso dar opinião, eu posso fazer uma porção de coisas. Mas quando eu planejo isso na minha cabeça, eu estou vendo o que eu posso fazer. É o meu ponto de vista. E do ponto de vista de Deus, quando Ele olha para nós, o que Ele pode fazer por meu intermédio? Ora, talvez assim, Ele não pode fazer nada. Eu não sou capaz de nada. Não é verdade. Isso não é verdade. Jesus, lá no capítulo 14 de João, no versículo 12, ele diz o seguinte: olha, se vocês continuarem assim, vocês serão capazes de fazer obras maiores daquelas que eu fiz. Será que você acredita nisso? Você crê que a Bíblia fala a verdade? Pois Jesus está dizendo que nós seríamos capazes de fazer obras maiores do que a dele. Mas eu não sou capaz de curar cegos, mas tem gente que é. Eu não sou capaz. Jesus falava uma multidão de quanto? 5.000 pessoas? Hoje nós podemos falar uma multidão de dezenas de milhares. Não, é possível fazer. Ele disse que nós seríamos capazes de fazer obra maior do que a dela, só que nós perdemos de vista essa capacidade. Porque não somos nós, a capacidade não vem de nós, a capacidade é dele. Se nós formos olhar a nossa capacidade, é aquilo que nós podemos fazer. Eu planejo aquilo que eu sou capaz e que é limitado. Quando eu digo, o que eu posso fazer por Jesus? Eu estou olhando a minha capacidade. Só que quando Deus olha para nós, Ele olha o que Ele é capaz de fazer por nosso intermédio. E isso não tem limite. Lá em Marcos, no capítulo 16, há um texto bastante até controverso, porque dizem que isso aí não consta das melhores escrituras, mas na verdade ele nos desafia ao dizer o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Caramba! Será que nós seremos capazes de fazer isso? Sim, somos capazes de fazer. Não significa que todo mundo é capaz de fazer isso ao mesmo tempo, mas Deus usando pessoas em momentos específicos, isso tem acontecido, coisas maiores ainda. Nós apresentamos aqui um vídeo, um testemunho de um pastor russo, no dia em que fizemos ao dia da igreja perseguida, um pastor russo que ele passou por um milagre. Deixaram ele numa temperatura abaixo de 0 uma noite inteira.
qualquer ser humano normal amanheceria completamente congelado, morto, virado uma pedra de gelo. Ele não apenas estava vivo, mas estava com temperatura normal. Por quê? Porque um grupo de pessoas lá da Tailândia, que nem o conhecia, nunca tinha ouvido falar dele, mas ouviram a voz de Deus, que dizia: orem pelo Alexander. E eles oraram. E naquela noite, um milagre aconteceu. Pessoas foram usadas de forma sobrenatural para fazerem coisas tremendas. E eles nem sabiam que eram capazes disso. A mulher dizia: eu ouvi o Espírito de Deus falando no meu coração, ore pelo Alexander. Ela podia dizer que isso é fruto da minha imaginação, não sei o que está acontecendo. Mas ela não apenas ouviu a voz, ela orou, mas ela convocou a igreja para orar. Ela chamou outras pessoas e eles oraram. E o testemunho foi tremendo, porque quando os oficiais daquele campo de concentração foram, o médico chegou e disse: eu não sei o que está acontecendo. Como um homem pode sobreviver, passar a noite toda numa temperatura abaixo de zero? E ele não apenas não morreu, mas tem a temperatura normal. Um milagre aconteceu, porque pessoas estavam orando, porque pessoas foram usadas por Deus, porque pessoas creram que podiam ser instrumentos de Deus. E isso motiva o nosso coração. Nós podemos ser usados por Deus através de dons. A Bíblia diz um monte de dons espirituais. Ela diz que nós podemos ser usados através de sinais, através de testemunhos. Os testemunhos, assim, eu vou chegar aqui agora e vou dar um testemunho, porque eu estava andando na rua, aconteceu. Não é só isso, é o mínimo. O testemunho normalmente acontece quando tragédias acontecem, quando coisas terríveis acontecem, quando problemas acontecem. Que testemunho Paulo poderia ter dado estando preso? Ele foi num navio, o navio naufragou. Mas naquela noite, um anjo chegou para ele e disse: olha, as pessoas todas que estão com você vão sobreviver, porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele foi dar a uma ilha, as pessoas acolheram todos os náufragos, e dali uma cobra morde ele, quando ele estava colocando no fogo uma lenha, e as pessoas dizem: nossa, esse cara é tão ruim, que quando ele escapa, Deus não deixa, a justiça divina não deixa ele escapar, uma cobra vai e morde ele. Só que o que acontece é que ele não morreu. Aconteceu exatamente o que o Evangelho disse: você pode pegar uma serpente e não vai acontecer nada. As pessoas dizem: não, ele não é um malvado, ele é um Deus, ele é mordido por uma cobra e não morre. Olha o testemunho. Um monte de gente começou a ficar impressionada assim, como isso foi acontecer, mas tudo começou com um naufrágio. Nós queremos grandes coisas, mas não percebemos que a ação de Deus acontece em momentos terríveis, mas é nessa hora que o testemunho acontece. O nosso Deus, Ele pode abrir o mar, Ele pode nos salvar do fogo, Ele pode calar a boca dos leões, Ele pode derrubar muralhas, Ele pode vencer batalhas. Sim. Quem não quer ser vencedor? Aí eu já vi mensagem assim: você que veio aqui pegar a sua vitória, como você pode pegar uma vitória sem luta? Não existe vitória sem luta. Eu uso sempre um exemplo, a minha filha não gosta muito disso, mas os meus filhos todos lutaram judô e ela não gostava de lutar judô. Então ela não treinava nada e ela sempre perdia. Só que um dia ela trouxe uma medalha para casa, porque não apareceu ninguém para lutar. Então ela trouxe uma medalha. Aí eu falei: mas que vitória que foi essa? É a única vitória que não tem luta. Aquela medalha não servia para nada. Ela só ganhou a medalha porque não apareceu nenhum concorrente. Esse não é o tipo de vitória que Deus tem para nós. A vitória acontece no meio da luta, no meio do combate. Por isso, quando Deus derruba muralhas, é porque tem um exército diante de você e uma muralha impedindo o seu caminhar. Ele fecha a boca dos leões quando você for jogado na cova e tem um monte de leão comendo, querendo comer você. Você: eu quero que Deus feche a boca do leão, só que tem uma grade na frente de todo o zoológico, e Deus fala: mas isso não serve para nada, isso não significa nada. Nós queremos vitória sem luta, nós queremos ânimo, mas não queremos fazer nada com esse ânimo. Deus pode nos usar poderosamente, se você estiver disposto. Você está? Você está disposto: Senhor, eu quero ser usado por Ti, não sei como, mas eu quero. Não assim: eu posso fazer isso, eu posso. O que nós podemos oferecer para Deus é pouco.
é mesquinho, é o ponto de vista humano. O que Deus pode nos usar não tem limite. Diga isso para o Senhor: eu quero ser usado. Eu tenho um testemunho pessoal para contar de algo que aconteceu exatamente nisso, num momento em que eu não estava bem espiritualmente e não estava acontecendo nada, pelo menos no meu ponto de vista. Eu tinha tirado 15 dias de férias, era o mês de julho, um mês frio, morava no Rio de Janeiro, e eu fui passar um fim de semana num hotel numa cidadezinha chamada Arcozelo. É uma cidade que é próxima a uma cidade grande, essa sim importante, chamada Miguel Pereira. Essa cidade seria o equivalente a Campos do Jordão, lá no Rio de Janeiro, uma cidade rica, e eu não tinha condições financeiras para ir numa cidade rica, eu fui numa cidade pobre que ficava do lado, né? Um hotelzinho bastante simples. Quando chegou no domingo, como crente que sou, domingo é dia de ir à igreja, e eu decidi que eu ia na escola dominical, que começava às 9 horas da manhã. Só que na minha mente, eu disse: isso aqui é uma cidade pequena, é uma vila, não deve ter igreja aqui. Eu vou na cidade principal, que fica a 15 quilômetros daqui. Eu não sabia que a maior igreja da região ficava exatamente atrás do hotel onde eu estava. Dava para ir a pé e era uma igreja enorme, mas eu não sabia. No meu coração, eu disse: eu vou na cidade. E eu peguei o carro e fui. Entrei no início da cidade, isso era 9 horas da manhã. Eu chego no início da cidade, paro assim, um transeunte na rua: escuta, você sabe onde é que tem uma igreja batista aqui? Ah, sei. Você entra nessa rua aqui e vai dizer: fácil. Entrei e não achei nada. Aí parei mais uma pessoa: escuta, você sabe onde é que tem? Ah, sei. Entra por aqui. Aí fui, não achei nada. Eu parei 4 pessoas. As 4 disseram que sabiam, nenhuma disse eu não sei. Todas disseram eu sei. E me indicaram por um caminho que não levou a nada. Eu fiquei 1 hora rodando, perdi a escola dominical, claro, nessas alturas, não tinha mais escola dominical nenhuma. Eu fiquei 1 hora rodando, eu já estava fulo de raiva. Eu disse: gente, como assim? Eu saio para a igreja e não consigo achar a igreja? Todas as pessoas com quem eu encontrei disseram que sabiam onde era a igreja, me apontaram uma direção, e eu não achei a igreja. Até que eu fui parar num subúrbio da cidade, num lugar assim, roça mesmo, terreno vazio, uma pequena congregação no topo da montanha, uma igrejinha, não era uma casa, menor do que isso, menor do que a metade disso que nós estamos vendo aqui. Eu cheguei e disse: caramba, como que eu vim parar aqui? O que eu vim fazer aqui? Aí eu entrei, cheguei na porta, como se eu estivesse olhando assim, olhei na congregação, não havia ninguém dentro, havia um casal sentado exatamente nessa posição aqui, acho que talvez por isso que eu gosto de sentar nessa posição. Tinha um casal, eu vi, claramente era um casal de estrangeiros, era um homem alto, de cabelos grisalhos, de terno, eles estavam orando. Olhei, tinha ninguém, eu dei a volta e contornei o prédio. Quando eu contornei o prédio, eu imaginei, assim como aqui, tem salas no fundo, eu disse: deve ter uma escola dominical reunida lá atrás. Aí veio um diácono me cumprimentar. Em vez de dizer bom dia, paz do Senhor, qualquer outra coisa que pudesse ser, ele me viu, assim, chegou assim meio tipo: você sabe falar inglês? Hã? Que pergunta é essa? Imediatamente me veio um pensamento, e eu sei que era Deus falando. Assim: agora você vai saber por que eu te trouxe aqui. Eu não fui lá porque eu quis. Eu não estava planejando nada. Na verdade, eu estava fulo de raiva. E nem estava no meu melhor momento espiritual. Nada disso. Mas imediatamente assim: agora eu sei por que você vai saber por que eu te trouxe aqui. Ele começou a falar assim: nós estamos com um grande problema. Nós temos um missionário americano aqui, e a pessoa que ia traduzi-lo ficou doente, e nós não sabemos o que fazer. Eu só tinha o inglês da escola, tinha o inglês do ensino colegial. Eu disse: não tem problema, pode chamar ele aqui, eu vou traduzir a mensagem dele. Pode chamar ele. Aquele homem veio, era um texano, um sotaque, para quem conhece sotaque de inglês, um sotaque bem enrolado. Eu cheguei para ele assim: olha, eu sei pouco inglês, eu peço a você que fale devagar, use palavras simples, e como pastor que eu sei que você é, eu também sou pregador, eu sei que você tem um resumo da sua mensagem aí com você. Me dá o resumo que eu quero ler antes. E ele realmente tinha o resumo escrito em inglês, ele me deu o resumo da mensagem. E eu fui lá e traduzi a mensagem para ele. Eu nunca tinha traduzido ninguém. Na verdade, eu nunca tinha conversado com um americano. Eu só sabia o inglês que eu havia aprendido na escola.
E eu traduzia a mensagem como se fosse um profissional. Ele falava aqui, eu falava ali. Falava aqui, ele falava ali. Quando ele terminou a palavra, ele começou a chorar. E ele falou assim: vocês não imaginam o que é o poder de Deus. Eu vim lá dos Estados Unidos, desci aqui, não havia ninguém nem para me explicar o que estava acontecendo. Eles me trouxeram para cá, me deixaram sentado aqui, e eu não sabia o que estava acontecendo. E a hora está passando, e eu não sabia o que fazer. Então o que eu fiz? Eu e minha esposa nos sentamos aqui e clamamos a Deus. E eu falei: Senhor, eu vim lá do outro lado do mundo, e eu não sei o que fazer, eu estou nas suas mãos. E quando eu terminei de orar, esse jovem entrou. Ele estava se referindo a mim naquela época, né? Isso foi há 40 anos atrás. Isso foi há 40 anos atrás. Ele estava se referindo a mim. Esse jovem entrou. Esse era o ponto de vista dele. Ele tinha acabado de orar. E a oração foi respondida. A pergunta, sabe o que faz? A que horas eu saí? Eu tinha saído 1 hora antes. 1 hora antes dele fazer a oração. Deus tem o controle de todas as coisas. Sabia que ele ia precisar. E no momento que ele orou, eu entrei. Mas eu não sei se Deus me teletransportou do hotel onde eu estava para a igreja. Eu já estava perambulando há 1 hora, perdido, procurando a igreja, quando Deus me trouxe até ali. E ele disse: vocês não imaginam o poder de Deus, a graça de Deus, como isso foi acontecer. Eu passei o dia inteiro junto com aquele homem, porque a esposa dele tinha que também falar a uma união de mulheres da igreja. Nós fomos num sítio e tal. Quando chegou a noite, a senhora que ia traduzir se recuperou e ela foi traduzir. E eu me sentei para ouvir a mensagem. Olha, meus irmãos, eu não sei se isso é um fenômeno psicológico, que eu relaxei ou não, eu não entendi uma palavra do que ele disse. É como se tivesse desligado o tradutor e eu não conseguia mais entender o que ele falava. E eu tinha passado o dia inteiro com ele, traduzindo tudo que ele falava. Como isso foi acontecer? Eu estava disponível. Eu estava lá. Essa é a diferença. Eu estava lá. Eu podia dizer: estou de férias, vou à igreja não. É muito longe. Não vou não. Não vou, Deus não vai me usar assim. Você tem que estar lá. Eu saí e disse: eu vou à igreja hoje. E deu tudo errado do meu ponto de vista. Mas do ponto de vista dele, do ponto de vista de Deus, foi o que ele precisava. Assim, esse está disponível, vem cá, eu vou te usar. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Eu tenho uma carta, aliás, eu poderia ter trazido ela, está no meu baúzinho de memórias. Eu tenho a carta que esse homem me enviou quando ele voltou para os Estados Unidos, escrita à mão, naquela época não tinha internet, né? Senão ele teria me enviado um e-mail, né? Ele me mandou uma carta dos Estados Unidos agradecendo e descrevendo que experiência maravilhosa foi aquela. Na verdade, foi muito simples, mas do ponto de vista de Deus, é como assim: olha, tem um problema, eu vou resolver. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem está disponível? Me envia a mim. Isso é o que nós temos que dizer para o Senhor. Você quer estar avivado? Você quer reavivar a sua alma? Você quer ser usado pelo Senhor? Põe isso à disposição. Põe isso à disposição. Eu só sei fazer isso. Bobagem. Deus sabe do que você é capaz. Ele sabe muito mais do que você é capaz. E Ele pode te usar de uma maneira surpreendente. Basta que você esteja disponível. Põe isso à disposição do Senhor e Ele vai usar. Como que Ele vai usar? Eu não sei. Como que eu ia imaginar que um dia eu ia sair para ir à escola dominical, ia parar num lugar ermo, que eu não sabia nem o endereço, e ia traduzir alguém em inglês que eu nem falava inglês direito. Curiosamente, quando terminei as minhas férias, que eram de 15 dias, eu voltei ao trabalho e eu recebi a notícia que eu ia estar sendo enviado para os Estados Unidos pela primeira vez. Isso foi em 1983. Bom, façam as contas quanto tempo tem isso. Tem 35 anos atrás. Eu fui pela primeira vez, aí tive que estudar um pouco mais e comecei então, aí eu procurei um professor particular, uma professora no caso, e fui aprender inglês para poder viajar. Mas não sabia nada. E aí eu comecei a viajar para o exterior e a ter que falar inglês por obrigação agora. Mas Deus usou o pouco que eu sabia, mas um coração disponível. Eu estava presente, eu estava lá. Você quer ser usado por Deus? Mexa-se. Coloque-se à disposição. Assim, eu não sei o que eu vou fazer. Não se preocupe em não saber o que vai fazer. Deus sabe o que Ele pode fazer com você.
Ele sabe como usar o seu potencial, e você precisa estar no lugar certo, na hora certa, e você será a pessoa certa. Você só será a pessoa certa se estiver no lugar certo, na hora certa, e isso quem sabe é Deus. Coloque-se à disposição, ponha o seu coração à disposição do Senhor, não importa como, e Ele irá reavivar o dom que há em ti. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Você precisa reavivar o dom, você já tem o dom, você recebeu uma imposição de mãos, você vem de uma família de fé. Ele cita a mãe, a avó dele, era um rapaz de fé. E se você não tem que ter vergonha de nada, Deus não te deu um espírito de covardia, reavive o dom que há em ti, e você vai ver que coisa tremenda Deus vai fazer na sua vida. Ele pode fazer isso na vida de cada um aqui presente. Amém? Você crê nisso? Coloque-se à disposição do Senhor, Ele é capaz de fazer isso. Um dia eu vi assim, mas eu não sou capaz de fazer nada. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Há tantas pessoas na Bíblia que não estavam fazendo nada, o sujeito estava malhando trigo. Eu disse, vem cá, você vai ser usado para comandar um exército. Gideão estava malhando trigo no lagar, num pequeno poço. Então, assim, eu vou te convocar para ir liderar um exército. Quem disse que ele era um guerreiro, um general? Ele estava malhando trigo, e de lá ele foi liderar um exército, numa vitória em que foi uma vitória do Senhor. Existem muitos textos na Bíblia que falam disso, em que Deus capacita as pessoas que escolhem. Vem cá, vou te chamar aqui. Quando Moisés foi chamado, disse, mas eu sou gago, mas eu não sei fazer. Você vai assim mesmo, eu estou te mandando. E ele foi, ele libertou o povo. Ele não se sentia capaz. Perguntar se Moisés, você é capaz de ir lá e libertar o povo? Se eu sou boiadeiro, cuido de gado aqui, sou gado, como é que eu vou liderar o povo para coisa nenhuma? Mas Deus chamou ele e disse, você vai, e capacitou. Olha, meus irmãos, o passo de fé, eu já usei essa ilustração várias vezes, não sei se já usei aqui, mas eu lembro que antes de ter essas portas automáticas, agora no shopping tem, tudo quanto é lugar, qualquer loja tem, mas há uns 30 anos atrás, isso não era comum. O primeiro lugar que eu vi uma porta dessa automática foi no aeroporto, aqui o aeroporto de Guarulhos. Eu estava chegando para fazer uma viagem para o exterior, né? Acho que foi a segunda, eu nem me lembro mais, mas tem muito tempo isso. E eu vi uma seguinte cena, uma senhorinha, coitada, dessas pessoas menos experientes em termos de voos internacionais, ela estava com um carrinho cheio de mala, parada em frente à porta, olhando assim. Ela queria saber como é que a porta abria, porque a porta estava fechada, e ela estava parada em frente à porta. Só que ela não dava um passo à frente, e a porta não se abria, porque ela era automática. E ela ficou esperando. Como é que eu vou entrar aqui? E ela já estava lá, eu estava descarregando o carro e olhando para ela. Ela estava um tempão de frente para a porta esperando. Aí passa alguém por ela aqui, não tinha nenhum problema. Direto, quando ele vai bater na porta, a porta abre e o cara passa. E ela sai correndo atrás do carro e entra atrás do carro. Ela esperou alguém para ir e foi no vácuo do carro. Eu disse, será que a gente não age da mesma maneira? A gente está de frente para a porta esperando ela abrir. Só que ela só vai abrir se você der um passo de fé diante dela. Quando você vai bater nela, ela abre e você passa. Esse passo de fé, sim, mas as portas estão fechadas. Caminhe em direção a ela. Deus vai abrir. Ele disse que quando ele abre uma porta, ninguém fecha. Está em Apocalipse. Só que nós temos que dar um passo de fé. Aquela senhorinha, ela nunca ia entrar no aeroporto se ela esperasse a porta se abrir, porque ela estava parada. A porta estava esperando que ela fosse ao encontro dela. E ela não sabia, então ela estava esperando a porta se abrir. A porta não ia abrir nunca. Até que alguém passou e ela entrou atrás. Será que nós vamos ter que fazer isso também? Não. Demos um passo, olha, as portas estão fechadas, mas elas vão se abrir. Dê um passo em direção a ela. Coloque-se à disposição do Senhor. Eu gostaria de ler o texto final de João, do Evangelho de João, no capítulo 16. Que diz o seguinte: essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Lembra da palavra ânimo do início? Você quer ter um bom ânimo? Lembre-se que Jesus já conquistou isso para você. Eu vos tenho dito, tenha paz em mim. No mundo, você vai passar por aflição, você vai passar por desânimo, você vai passar por motivos assim, não vale a pena fazer as coisas, não quero fazer, para que eu vou fazer? Não adianta falar para o sujeito, ele é com um coração duro, eu falo de Jesus para ele, ele não quer, eu vou fazer isso, a pessoa não quer, isso não tem jeito. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo.
Jesus venceu o mundo. Nós podemos ter isso. Nós podemos ter ânimo, ter uma vida reanimada, uma vida reavivada, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor para que Ele nos use. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, que ela sirva de motivação ao nosso coração. Venha trazer ânimo, Pai, venha reavivar a nossa vida, a nossa alma, a nossa fé, a nossa esperança, que possamos confiar em Ti todo o tempo, que possamos saber, ó Pai, que nas Tuas mãos somos instrumentos Teus para o qual não há limite. Não há limite porque Tu és um grande Deus e é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa alma, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a direção certa, que possamos estar no momento certo, na hora certa e sermos a pessoa certa usada por Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.